Voltamos, meus queridos. Segundo tempo da nossa aula de biologia para vocês da terceira série do ensino médio, turno noite. Hoje a gente está conversando com vocês sobre, sobre composição do nosso material hereditário. Primeiro tempo a gente mostrou para vocês a composição do que a gente considera material genético, tá? O material hereditário, que é o DNA e o RNA. Ambos são o que a gente chama de ácidos nucleicos. Eles vão ter diferenças morfológicas e estruturais, tá? Esses ácidos nucleicos, eles são polímeros, são moléculas complexas formadas por moléculas menores, tá? Como é o nome dessa molécula menor? Nucleotídeo, tá? Vai ter diferença tanto no nucleotídeo como no polímero de DNA e RNA, tá? Então, volta na primeira aula, se você perdeu aí na aula gravada, tá? Você pode voltar e assistir novamente. Beleza? Vamos conversar um pouco mais, tá? A gente fez umas questões, a gente vai fazer mais uma questão só para a gente fechar. E a gente aproveita para poder retomar esse conteúdo. Vamos nós? Em 1950, Erwin Chargaff e os colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de DNA, de adenina é igual à da timina e a quantidade de guanina é igual à de citosina. Na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, adeninas e guaninas e o total de pirimidinas, que são as citosinas e as timinas, eram iguais. O professor trabalhou com esses conceitos em sala de aula e apresentou um exemplo de fita simples de DNA, com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada nucleotídeo quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita exemplificada pelo professor? E aí, galera, pensa aqui comigo. Vamos pensar juntos. Vamos construir essa questão juntos. O que essa questão está me dizendo? Tá? Ela está me dizendo que os estudos realizados ainda lá em 1950, eles perceberam a existência dessas moléculas diferentes. Tá? Essas moléculas que a gente chama de bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina. Eles perceberam que a quantidade de adenina era igual à da timina. Tá? Lembrando que a adenina não é o mesmo tipo de molécula de guanina ou de timina. Tá? A adenina ela é uma molécula purina, tá? Ou seja, ela tem duas cadeias cíclicas, dois anéis, tá? Enquanto a timina, ela é uma pirimidina. Ela tem apenas um único anel, tá? E ele também fez uma outra análise, tá? Ele começou a perceber que o total de bases purinas eram iguais aos totais de pirimidinas. O que isso significa, professor? Significa que ele começou a interpretar o que a gente passa para vocês aqui em sala de aula, tá? Então, o trabalho do cientista é desvendar, é descobrir, é trazer soluções, tá? E quando a gente traz esse conteúdo para vocês, mais mastigado, é porque, na verdade, foi bem consolidado pela ciência, tá? Então, o que a gente conversa para vocês? As adeninas sempre se ligam às timinas, enquanto as guaninas sempre se ligam às citosinas. Basta saber disso. Aí ele deu um exemplo. Um professor, trabalhando esses conceitos em sala de aula, apresentou como exemplo de uma fita simples de DNA. DNA funciona como uma fita simples? Não, professor, funciona como duas, tá? Então, o que eu quero? Eu quero saber a quantidade total de bases nitrogenadas. É isso que ele quer saber, qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando eu considero a fita dupla. Ok? Então, o que eu preciso saber aqui? Oxe, é simples, tá? Então, numa fita
a gente vai ter o quê? Uma determinada quantidade, tá? Então, na fita eu tenho 20 adeninas. Qual é a segunda fita? Então, as 20 adeninas se ligam a quê? A outras 20. Agora não é adenina, a gente vai se ligar a outras 20 timinas. Por quê? Porque a adenina sempre se liga a timina, tá? Isso é uma fita. Na primeira fita também tem timina, tá? Então não é que deixa de ter timina, não são 20 timinas, não, essas 20 timinas aqui é da segunda fita, tá? Então observa que na primeira fita a gente tem 25 timinas. 25 timinas se ligam a quem? Se ligam a outras 25, não timinas, mas adeninas. Ok? Tranquilo. Bora lá. Na primeira fita, a gente tem 30 guaninas. Guanina se liga com quem? Com citosina. Então, quantas citosinas aqui na segunda fita? 30. Porque cada guanina vai se ligar a cada uma das citosinas. E, por fim, a gente vai ter 25 citosinas se ligando com o quê? Com mais 25 o quê? Guaninas. O que ele quer é o total, considerando dupla fita, ou seja, eu preciso só somar, tá? 25 adeninas com 20 adeninas com 25 adeninas, dá o quê? 45. Da mesma forma como a gente vai fazer aqui com as timinas, 20 timinas com 25 timinas, 45. Tranquilo? Outra. 30 guaninas com 25 guaninas. A gente está falando de 55. Não é isso? Ao passo que a gente vai ter o quê? Vou botar de amarelo. 30 citosinas com 25 citosinas, também 55. Tá? Então, foi tranquilinha. Essa questão aqui é só para a gente fazer essa associação. A adenina sempre se liga com timina, enquanto a timina sempre se liga com adenina. E isso nas moléculas de DNA. Professor, e na molécula de RNA, quem se liga com quem? Não tem essa ligação. Por quê? Porque na molécula de RNA a gente não tem duplas fitas. É uma fita simples. Ok? Sobre os ácidos nucleicos, DNA e RNA, é correto afirmar que a alternativa A. O RNA é formado por segmentos denominados genes, responsáveis pela produção de proteínas nos seres vivos. Ih, misturou foi todo o conceito, tá? Nope, tá? RNA é formado por segmentos de nucleotídeos, assim como o DNA também é formado por segmentos de nucleotídeos, tá? E os genes, professor, o que são esses genes? São fragmentos de um DNA, tá? E dentro desse fragmento desse DNA é um conjunto com várias cadeias de bases nitrogenadas, tá bom? Várias sequências de bases nitrogenadas. Aí vai formar um gene. B. O processo de produção de uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA é chamado de tradução. O processo de produção de uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA é chamado de tradução, tá? A gente vai já conversar um pouquinho sobre isso, mas ainda não, tá? Bom, a gente tem alguns processos importantes que acontecem, tá? Vou aproveitar aqui esse momento já para apresentar isso para vocês, tá? A gente vai conversar sobre esses processos de replicação, de tradução, de transcrição nessa e na próxima aula, na aula da próxima semana, tá? Gente, se vocês estão observando, olha esse nome, tradução, tá? A gente traduz o quê? Tá? A gente traduz um idioma diferente, né? A gente traduz do inglês para o português, do grego para o português, né? Então a gente traduz idiomas diferentes. DNA e RNA têm o mesmo idioma. Por que eu estou dizendo que tem o mesmo idioma? Eles são ácidos nucleicos, são formados por nucleotídeos, eles têm uma estrutura muito parecida, tá? Claro que eles vão ter suas diferenças, mas
são parecidos, tá? Então, não acontece uma tradução aqui, tá? A tradução é quando eu preciso mudar o idioma do DNA ou o idioma do RNA para um idioma que é uma molécula diferente, uma proteína, que é o caso, tá? Então, não é tradução, tá? E, enfim, eu posso explicar para vocês já, ou antecipar para vocês que esse processo, na verdade, é chamado de transcrição, ok? C. O DNA é composto por uma desoxirribose e um grupo fosfato, sendo suas 4 bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e timina. Qual é o erro? Será que tem erro? E aí? O que vocês estão vendo aí? Tem erro nessa alternativa? Bora ver então a alternativa D. Entre as bases nitrogenadas, a timina é exclusiva do DNA. Opa! Falso, professor. A timina é exclusiva do RNA. Então, a melhor alternativa aqui para a gente é a alternativa C. Não tem erro na C. Então, basicamente, o DNA é composto por um nucleotídeo que tem desoxirribose, tá certo? Um grupo fosfato, também tá certo. E bases nitrogenadas, que são 4. Adenina, timina, guanina e citosina. Certinho. Certo? Bora conversar um pouco mais sobre nossos ácidos nucleicos, tá? E entender um pouquinho dessa relação. Tá aqui para vocês, mostrando para vocês a nossa molécula nosso nucleotídeo, certo? Então, o que é isso aqui, gente? Isso aqui, tudo, é um nucleotídeo. Certo? E ele tem três estruturas básicas, tá? Quem são essas estruturas? A gente tem um grupo fosfato, a gente tem um grupo de pentose, tá? Uma pentose, sim, uma pentose porque tem 5 carbonos, tá? E ela não é desoxigenada, ela é oxigenada, eles chamam ela de ribose, tá? Então essa pentose, ela tem um nome e ela é chamada de ribose. E por fim a gente vai ter quem? A gente vai ter uma base nitrogenada. Uma base nitrogenada, não são 4. Tá? Então, ou eu tenho adenina, ou eu tenho a uracila, ou eu tenho a guanina, ou eu tenho a citosina. Tá? Vale ressaltar. Nesse caso aqui, não há ligação de 2 fitas de RNA. Somente uma. Então, não tem adenina que se liga à uracila, guanina se liga à citosina e citosina... Não, nesse caso não. A gente pode ter uma associação quando a gente fizer o processo da transcrição, tá? Porque sim, a molécula de RNA ela é gerada a partir da molécula de DNA. Esse processo a gente chama de transcrição, certo? Transcrição, professor? Sim. Transcrição, galera, vamos fazer uma comparação, tá? Uma comparação meio que esdrúxula, tá? Mas é uma comparação que eu gosto de fazer e normalmente ajuda a gente a entender. Como eu disse para vocês, o DNA é o nosso banco de dados, né? É o lugar, é o nosso livro da vida que guarda todas as informações com as nossas características, né? O que a gente faz com o nosso livro? A gente lê o nosso livro para poder aprender, estudar, né? Só que às vezes o professor pede para copiar um texto importante. Imagina aí que o professor de história pede para você fazer copiar um parágrafo sobre a Era Vargas, tá? Tu precisa copiar o livro inteiro para copiar sobre a Era Vargas? Precisa ir lá na Idade Média? Tu precisa ir lá no Egito Antigo? Não. Tu vai copiar só o trechinho sobre a Era Vargas, né? Tu vai lá no capítulo de Era Vargas e tu copia a parte que é interessada, tá? Nesse momento, o que a gente faz? A gente faz um recorte do todo. Imagina, esse livro é teu DNA. E o que tu vai escrever no teu caderno, por mais que tu escreva palavrinha por palavrinha bem igual, certo? Tu transcreve uma parte menor, certo? Ela não é 100% igual. O teu livro está digitado, impresso, tu vai escrever à mão, certo? Então, o idioma não mudou. Continua sendo língua portuguesa, certo? Só mudou a forma como a gente escreve e, claro, que essa porção ela é uma porção menor comparada ao DNA, certo? Então, o DNA é uma molécula muito maior,
certo? Comparada ao RNA. E o RNA, normalmente, são porções dessa molécula de DNA. Aí, o que acontece? Além disso, existem tipos diferentes de RNA. Tá? E isso é importante para entender o segundo processo, que é o processo da tradução propriamente dito. Tá? Quem são esses 3 moléculas de DNA? RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Tá? O RNA mensageiro ele é uma longa cadeia de nucleotídeos formadas a partir de uma das cadeias de DNA, que lhe serve de molde, que contém informações para a síntese de proteína. Tá? Especialmente o RNA mensageiro, é nele que a gente faz esse tal de processo de transcrição. Tá? Eu separo uma das fitas do DNA, copio a ordenamento, porque esse ordenamento ele é importante para gerar as minhas sequências de informações que serão traduzidas, que gerarão proteínas diferentes. O RNA transportador, por outro lado, tá? Ele é constituído por uma cadeia de nucleotídeo dobrada em si mesma. E ele vai ter um aspecto, um formato em 3 dimensões que lembra um trevo. Ele transporta algo. E o que é esse algo? Um aminoácido. Professor, o que é este tal de aminoácido? Aminoácidos, galera, são os monômeros das proteínas. Então é o seguinte, a gente vai ter vários RNAs transportadores, normalmente são moléculas relativamente pequenas, tá? E aí eles vão ter aminoácidos, tá? Associados, tá? Além de ter aquelas cadeias grandes e complexas de sequências de nucleotídeos, tá? Então, além de ter sequências de nucleotídeos, eles também carregam o quê? Aminoácidos. Por que isso é importante, tá? Porque eles vão fazer a associação entre grupos de bases nitrogenadas a esses aminoácidos, podendo gerar para a gente a formação, tá, de proteínas complexas. Por fim, a gente vai ter também o RNA ribossômico, tá, que ele é um dos componentes estruturais de uma organela não membranosa chamada ribossomos. E aí o que acontece? Tá? Esse ribossomo, tá? Então olha só, o ribossomo é uma organela que sintetiza proteínas, certo? E aí o que vai acontecer? Esse RNA ribossômico, quando ele está no formato de ribossomo, ele chega na molécula de RNA mensageiro, certo? E faz a leitura dessa molécula de RNA mensageiro. À medida que ele está passando, fazendo a leitura do RNA mensageiro, vem chegando que moléculas de RNA transportador carregando aminoácidos. Aí, no ordenamento em que o RNA mensageiro mandar, as moléculas de aminoácidos vão sendo fundidas através de uma ligação que a gente chama de ligação peptídica. Vamos falar sobre esses processos de transcrição e tradução. Tá? O processo de transcrição é o processo de gerar RNA a partir da síntese, a partir da molécula de DNA. Tá? A produção de RNA é chamada de transcrição. E aí, como eu disse, eu não estou mudando o idioma, eu só estou selecionando uma parte do livro para ir transcrever para o meu caderno. Essa é a lógica por trás do processo de transcrição. Tá? Para eu transcrever, eu vou transcrever alguma coisa. Né? A gente transcreve uma sequência de nucleotídeos. Essa sequência de nucleotídeos está em uma das fitas de DNA. Não vai estar nas duas. Tá? E a gente sempre vai fazer a leitura naquele sentido que eu apresentei para vocês na primeira aula. Sentido 5' 3', no qual 5' é um grupo fosfato
e 3' é um grupo de pentose, tá? Para poder a gente ler só uma das fitas, a gente tem que separar essas fitas, né? As fitas estão ligadas através de pontes de hidrogênio, não é uma ligação química. Por isso eu disse para vocês que é mais fácil do que separar uma ligação química covalente, tá? É uma ligação química, claro, mas não é uma ligação estruturada, tá? Por rupturas da... Bom, primeiro, como é que a gente vai fazer essa separação dessas pontes de hidrogênio, tá? A gente vai fazer essa separação através de uma enzima chamada RNA polimerase, tá? Então, a gente tem algumas enzimas parecidas, com nomes parecidos, tá? DNA polimerase é uma delas. Normalmente vai estar associado ao processo de replicação, aula da próxima semana, tá? E, enquanto isso, a RNA polimerase vai fazer acelerar o processo de transcrição. Por ruptura das ligações de hidrogênio, duas moléculas de RNA se separam em determinados pontos, tá? E esses pontos normalmente são muito específicos, tá? E aí, os RNAs livres, tá? Que é nucleotídeos de RNA livres, vão se ligando, vão se associando. Opa, como assim, professor? Então vamos nós. Vamos pensar aqui, ó. Se na molécula de DNA tem uma adenina, tem uma guanina, tem uma timina, tem uma adenina, tem uma citosina, os nucleotídeos soltos que existem por aí, eles também querem se ligar de forma ordenada, de forma parecida com o que acontece no DNA. Você vai dizer assim, a citosina se liga com quem? A citosina se liga com a guanina, né? Então, ele vai pegar um nucleotídeo de RNA que tem guanina, porque tem guanina no RNA, tem. A adenina se liga com quem? Com a timina. Aí você vai falar assim, opa, professor, mas não tem timina no RNA, mas tem uracila. Então, dá para fazer essa união aqui. Lembra que não vai existir essa ponte de hidrogênio entre adenina e timina, em adenina e uracila, tá? A única lógica é que a uracila vai se ligar ao nucleotídeo que tem uracila, vai se ligar na prática com o nucleotídeo que tem a guanina, tá? Aí, de novo, a timina do DNA vai se ligar com quem? Com a adenina do RNA, certo? E nessa sequência, a gente vai gerando essa leitura, tá bom? Por acaso, A ou G. Tá? Em geral, a gente começa a fazer as leituras proteicas nessas sequências de A ou G, tá bom? As bases dos nucleotídeos, né, as bases nitrogenadas dos nucleotídeos de RNA são adenina, guanina, citosina e uracila. Já apresenta normalmente com essas letrinhas. A, G, C, U. Emparelham-se as suas complementares em uma das cadeias de DNA. Timina, citosina, guanina e adenina, respectivamente. E os nucleotídeos unem-se por ação de enzimas RNA polimerase, formando o RNA. E aí, meus queridos, apesar da gente não ter a união entre fitas diferentes, essas pontes podem acontecer dentro da própria molécula, tá? Então, a gente pode ter a adenina se ligando com a guanina, ou com a uracila, a citosina se ligando a citosina se ligando à guanina, tá? Formando essas pontes de hidrogênio e gerando a estrutura que a gente remete, por exemplo, a um trevo, tá? Vou botar aqui de verdinho, um trevinho aqui, ó, de 3 folhas, ok?
Então, essa estruturinha aqui, ó, que lembra esse trevo, a gente dá esse nome de RNA transportador. E na outra pontinha, quem é que ele está carregando? Olha lá, ó, a moléculazinha de aminoácido, tá? Aí esse aminoácido ele é variado também. Ele também vai ter uma estrutura muito específica, tá? Ele vai também ter partes e radicais. A gente deixa para as aulas de proteína, sobre a estrutura morfológica de uma proteína, tá bom? Inclusive, a gente já teve aulas sobre proteínas, tá? Nos meses anteriores, tá bom? No final do processo, a molécula de RNA desprende-se e restabelecem as ligações de hidrogênio entre as duas cadeias de DNA, deixando o DNA tranquilinho da Silva, certo? Sem nenhum problema, sem nenhum defeito. E a molécula de RNA transportador, a molécula de DNA mensageiro, a molécula de DNA ribossômico, elas vão ganhar sua estrutura comum. Em geral, meus queridos, essa estrutura em 3 dimensões, ela é mais comum ou mais fechada ao RNA transportador e ao RNA ribossômico. Em geral, o RNA mensageiro, ele vai ser uma fita compridinha porque eu preciso, essa é a intenção. A intenção é que o ribossomo passe por essa fita de RNA mensageiro e faça a sua leitura também. Exercício, bora praticar. A seguir, está representado o filamento de uma molécula de ácido nucleico presente no interior do nucleotídeo de uma célula vegetal. Qual seria a sequência correta encontrada na molécula de RNA mensageiro, transcrita a partir do filamento 2? E aí, galera? Então, eu tenho uma molécula de DNA com 2 fitas, tá? E eu tenho uma molécula de RNA mensageiro que foi transcrita a partir da molécula da segunda fita da molécula de DNA. O que eu teria que fazer aqui, galera? A gente teria que fazer a leitura, tá, da segunda fita e, consequentemente, a transcrição compatível, tá? Então, bora lá. Tranquilinha essa questão, né? Vamos lembrar aqui, ó, citosina na molécula de DNA, ela está ligada a uma base nitrogenada de C, se liga com G, de guanina. Timina se liga a uma molécula de adenina. De novo, timina. Adenina de novo também. Citosina também se liga a guanina. Guanina se liga a quê? A citosina. Adenina se liga a timina. Fechou. Tranquilinho. Beleza. Acabou aí? Não. Por quê? Eu quero a sequência de RNA, que foi gerada justamente desse trecho da molécula 2. Tá? Então, meio que essa molécula de DNA vai se desprender e a leitura que a gente vai fazer é a leitura da segunda fita. Tá? Guanina se liga a quê? A citosina. A adenina se liga a quê? A timina, mas não tem timina na molécula de RNA. Tem o quê? Tem uracila. De novo, a adenina vai se ligar a uracila, guanina a citosina, citosina a guanina e timina a adenina. Certo? É essa sequência aqui que a gente espera encontrar. Tá lá. C, né, citosina, uracila, uracila, citosina, guanina, adenina. Tranquilinho, né? Gente, o ribossomo é uma organela, tá? Tá aí mostrando para vocês essa estrutura chamada ribossomo, tá? O ribossomo é formada por 2 partes, né? 2 sítios, tá? Como vocês estão observando. Dentre esses sítios, a gente vai ter grupo que é um RNA ribossômico, tá? E um outro grupinho vai ser uma proteína, essencialmente. Qual a função dele?
tá? A função dele é produção de proteínas, ou síntese proteica, ou tradução. Como assim tradução? Bom, como eu disse para vocês, a transcrição é uma cópia de uma parte de um livro, não é isso? Eu tenho um livro de história e aí eu vou pegar só uma parte que me interessa. Eu não vou escrever o livro inteiro. Não é uma Xerox, tá? Aqui a ideia é copiar um trecho, tá? Só que aí tu imagina que eu transcrevi um texto que está em grego. Aí você, se eu pegar esse texto que está em grego e eu entregar para você, tu vai entender o que está escrito? Vai dizer para esse professor, sei nem para onde é que vai, porque nem o alfabeto grego eu conheço. Tá? Se pelo menos o alfabeto fosse que nem o português, que nem o inglês, que é o mesmo, mas o grego aqui não rola não, professor. Tá? Então eu não entendo. Para que você entenda e compreenda, o que, que eu preciso? Eu preciso traduzi-lo. Eu preciso mudar o idioma. A função do ribossomo é justamente essa, é mudar o idioma do DNA, gerando uma estrutura em uma molécula que seja justamente essa tradução. Então, o que, que a gente faz no ribossomo é a produção de proteína, é a síntese e a tradução. E a gente não traduz o DNA em si, a gente traduz o RNA mensageiro. Tá? Então, a mensagem que foi copiada, tá? O trechinho que era a mensagem importante, eu não preciso traduzir o livro inteiro. Eu traduzo só aquela parte que é importante, que é mais importante, que chama mais atenção. Certo? Então, essa é a graça do processo de transcrição. Então, olha só. Tradução. Durante a tradução, o ribossomo se desloca ao longo de um RNA mensageiro. A cada sequência de 3 bases nitrogenadas de RNA transportador com um aminoácido preso a ela, liga-se momentaneamente pelo que a gente chama de anticódon, que é uma sequência de 3 bases nitrogenadas complementares ao que a gente chama de códon. Então, o que está acontecendo aí? Ó, aqui embaixo, a gente vai ter uma fita, tá, de RNA mensageiro, certo? E aí, o que, que acontece? Em volta desse RNA mensageiro, nós temos um ribossomo, tá? Nós temos um ribossomo, que é uma organela não membranosa composta por RNA ribossômico e uma proteína, certo? Esse sítio, tá? É um sítio grande que vai ter espaço, tá? Para meio que 2 moléculas de RNA transportador chegarem ali nela, tá? E aí, o que, que acontece? A molécula de RNA transportador livre chega lá nesse acoplado entre RNA mensageiro e RNA e ribossomo em si, tá? E aí ela vai fazer uma conexão a cada 3 bases complementares. Então ela vai chegar lá, ela vai observar as sequências de RNA mensageiro. Em geral, queridos, sempre a gente começa com a sequência A ao G, é um padrão, tá? Sempre começa a leitura através de uma sequência A ao G, tá? O que tem depois desse A ao G, não, aí muda, tá? Aí que vai fazendo que as nossas proteínas são diferentes. Então, sempre nessa sequenciazinha, 3 bases nitrogenadas. Eu tenho que ter 3 bases nitrogenadas complementares no RNA transportador. Como assim complementares? A adenina não sente atração por quê? Né? Por uracila. A uracila não sente atração, né, pela adenina. A guanina não sente atração pela timina. Pois é. Então, eles vão encontrar um RNA transportador que tenha essa sequência livre também. Certo? E é claro que, em geral,
a sequência que tem a adenina, aliás, no caso, a uracila, a adenina e a citosina, vão ter normalmente um tipo de aminoácido. Eu já apresentei para vocês. O aminoácidos, meus queridos, é o monômero da proteína, certo? Então, para cada RNA transportador, eu vou ter um aminoácido diferente para fundir, tá bom? Então, eu liguei nessa primeira imagem que aconteceu, chegou um aminoácido que tem um aminoácido, chegou um RNA transportador com um aminoácido chamado de metionina, tá? Ele chegou lá, ficou lá. Aí, o RNA transporta, o ribossomo andou um pouquinho e aí chegou, ok, mais um outro RNA transportador, obedecendo a sequência observada no RNA mensageiro. Esse RNA transportador fez a conexão com as 3 bases nitrogenadas e esse RNA transportador tem associado a ele outro aminoácido. Esse aminoácido, nesse caso aí, está ARG. É a arginina, tá? Quero que vocês prestem atenção subindo aqui, ó. Esses aminoácidos se ligam através de uma ligação chamada ligação peptídica, que sim é uma ligação covalente. E à medida que esse ribossomo vai andando, ele vai lendo o RNA mensageiro e chega um RNA transportador carregando mais um aminoácido, formando um colarzinho de uma sequência bem grande de várias aminoácidos ou uma cadeia polipeptídica, tá? Isso aqui, gente, é o aminoácido, tá? Que também é um polímero, tá? Então, a proteína, ela também é um polímero, tá? Então, proteínas também são polímeros formadas por monômeros, assim como o DNA, só que é muito menor do que comparado ao DNA. Então, o monômero, a menor parte dessa proteína é esse aminoácido. E como vocês estão observando, temos partes também dele, que nem o RNA, que nem o RNA, que nem o DNA, certo? Quais são as partes dessa proteína? Grupo amina, carboxila e radical. Aqui é só para que vocês não fiquem perdidos, tá? Vai ter aulas mais específicas sobre esse tema, como já teve aulas específicas de proteínas, tá bom? Cada RNA mensageiro e cada grupo de 3 bases codificam um aminoácido, que é chamado de códon. Como o RNA tem 4 bases nitrogenadas diferentes, existem cerca de 64 códons diferentes. A união entre as moléculas de aminoácidos é denominada ligação peptídica. Ocorre pela ligação entre o átomo de nitrogênio do grupo amina ao aminoácido de um aminoácido e o átomo de carbono de um grupo carboxila de outro. E resulta também na liberação de uma molécula de água, tá? Também acontece isso. Observe que tem um radical ali, queridos. Esse radical ele vai variando, tá? Pode ser desde um hidrogênio a uma molécula um pouco mais complexa, tá? Aqui embaixo está mostrando para vocês alguns tipos de aminoácidos existentes, como a gilcina, tirosina, a lisina, a alanina, a cisteína. Então, são aminoácidos diferentes. E, em geral, depois dessas ligações que vão acontecendo, a gente forma esse meio que colar de conta-gotas, né? Contas-gotas de gotinhas, né? Então, cada bolinha que vocês estão vendo aí são tipos de aminoácidos diferentes. Lisina, glicina, leucina, valina, tá? Em geral, uma proteína ela não para aí, tá? Uma proteína ela se ennovela, ela vai se enrolando, formando uma estrutura em 3 dimensões, que normalmente é essa estrutura que é
a funcional, tá? E aí, bom, a função das proteínas, aí é outra história, aulas bem complexas para vocês, tá? Porque ela pode ser desde estrutural, né? Como ela pode ser um pigmento, tá? Estrutural, como assim? Ela pode ser a nossa unha, o nosso cabelo, que tem queratina, tá? Ela pode ser um pigmento, como por exemplo o pigmento da nossa pele, que dá a cor da nossa pele, que é a melanina. Ela pode ser um pigmento do nosso sangue, que a função não é nem ser pigmento, mas é transportar oxigênio. Mas a cor do nosso sangue é por conta de uma molécula, de uma proteína, chamada hemoglobina, tá? Mas a função mesmo dela é transportar oxigênio, tá? E isso vai variando, tá? A função de animal para animal, de ser vivo para ser vivo, tá? Então a gente pode ter proteínas diferentes com diversas funções, tá? Elas é que dão a nossa cara, elas que dão a nossa identidade, seja estrutural, morfológica ou funcional, tá? Então elas são extremamente importantes e quem determina como elas são, como elas vão funcionar, de que forma elas vão funcionar, de que estrutura a gente está falando, na estrutura em 3 dimensões, tudo isso é determinado através do nosso DNA, tá bom? Para a gente fechar nossa aula, vamos fechar com uma questão, tá? O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com uma transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo diferente. Opa, eu pego uma partezinha que eu conheço, tá? Quero chamar a atenção para vocês disso. Essa característica de interesse será manifestada em decorrência, aí é um ponto importante. Essa característica será manifestada, tá? O que foi que eu peguei aqui, ó? Quando eu faço a manipulação no gene, ou seja, eu faço a manipulação no DNA. Só que eu quero, não é o DNA, eu quero a manifestação, é o que eu vejo. Ou seja, eu quero saber da proteína, certo? Então, o que vai acontecer aqui na prática, como o nosso tempo está estourado, já vou colocar gabarito aqui para vocês, é na tradução, certo? Então, a proteína é a manifestação da característica que está guardada lá no DNA. Queridos, infelizmente o nosso tempo estourou. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Grande beijo, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.